Sejam todos muito bem-vindos aí a mais essa palestra da Semana Espírita. Hoje nós teremos aí o Souto e o Márcio trazendo a palestra para nós, tá? Então, o Jair fará para nós a prece inicial. Assim que ele terminar, nós passaremos um vídeo, que é um vídeo que foi preparado pelo pessoal da área de comunicação, junto com os nossos colaboradores palestrantes aí que trouxeram para nós as dicas de livros, né? Essas dicas foram preparadas especialmente para a Semana Espírita. E aí, logo depois, o Souto já começará a palestra. Bom, então, Jair, pode ficar à vontade, por favor. Bom, então, Kleber. Bom, pessoal, vamos aí ficando bem mais tranquilos. Voltando ao nosso pensamento para esse único trabalho, essa tarefa dessa tarde, que é de prestigiar, né, a nossa Semana Espírita, prestigiar a nossa casa, dentro da transmissão, para que tantas pessoas se dedicam para que isso aconteça, né? Pessoal do back-office aí, né, Kleber? Então, tem bastante gente cuidando para que tudo aconteça. Então, agradecemos a todo esse time e estamos pedindo, então, permissão a Deus para iniciarmos aí a nossa tarefa da tarde, sempre imaginando que a importância de toda a visualização desses temas, com o objetivo de ampliar o nosso entendimento e transformar naturalmente as nossas ações. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Souto, vamos então, vou passar o videozinho aqui. Só lembrando, turma, como o Souto e o Márcio que foram a palestra, durante a palestra nós pedimos que vocês fiquem com o microfone fechado, só para não haver um pouco de bagunça de sons, né? Porque aí acaba atrapalhando um pouco alguns ouvirem a palestra. E o Souto depois ele vai determinar, ele vai explicar como que ele vai vai receber as perguntas de vocês durante a palestra, tá? Assim que ele começar, ele explica, tá? Então nós vamos passar um videozinho rapidinho aqui, e aí o Souto depois já começa a palestra, gente. Deixa eu só compartilhar aqui. Está aparecendo o vídeo, Souto? Sim. Ok, então vamos lá. Pessoal, espero que todos estejam bem. Estou aqui hoje para falar de um livro que foi lançado há mais de 160 anos. É um livro de perguntas e respostas. Você já sabe de quem estou falando, não é? Acredito que sim. Muitos de vocês o conhecem, muitos de vocês o leram e muitos também já o releram. Estou falando do nosso querido livro, o Livro dos Espíritos. Vocês sabem que ele é a base da codificação de Allan Kardec, não é verdade? A partir dele, saíram todos os outros livros. O Livro dos Médiuns, Gênesis, O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e as obras póstumas. Ele é a base da doutrina espírita. Então, se vocês não leram, leiam. Se vocês já leram, leiam. Hoje eu uso esse livro, Evangelho no Lar, porque os irmãos que me visitam na área que eu faço Evangelho também querem aprender, como nós também estamos aprendendo. Então, eu uso no Evangelho, leio uma parte, comento. Eu tenho certeza que eu estou ajudando as pessoas a partir do momento que eu também estou ajudando. Ele é um guia para nos tornar pessoas mais esclarecidas, nos tornar pessoas melhores. Aproveite a oportunidade dessa quarentena,
deem uma lidinha novamente nesse livro. Se não leram, comecem a ler, com certeza que vocês vão gostar muito dos novos ensinamentos. E cada vez que nós relemos, aprendemos coisas novas, não é verdade? Eu acredito que muitas pessoas concordam comigo. Então, aproveite essa oportunidade e leiam o Livro dos Espíritos. Eu espero que essa dica tenha ajudado um pouquinho a vocês, tá certo? Fiquem todos com Deus, com a paz de Jesus. Pronto, Souto. Fica à vontade agora. A palestra é sua. Boa tarde, queridos amigos e amigas do SEAC com C e do SEAC com S. Né? É um prazer tê-los aqui conosco nesta data. Fico imensamente agradecido pela gentileza da sua atenção. Como estão todos? Tudo bem? Que bom. Graças a Deus, comigo também está tudo bem. Hoje nós estamos fazendo a penúltima palestra da Semana Espírita promovida pelo SEAC. Hoje o tema é o Espiritismo e o Codificador. Tá? Nós vamos dividir a exposição em 5 partes. Ao final de cada uma das partes, eu perguntarei a vocês se tem pergunta a respeito dessa parte. Então, se quiserem, já podem ir colocando as suas perguntas sobre a parte que vamos apresentando aí no chat. Tudo bem? E pedirei ao Márcio também a participação dele a respeito de cada uma das partes lidas. Muito bom. Livro A Caminho da Luz, Emmanuel, Chico Xavier, 1939. Capítulo 1. Rezam as tradições do mundo espiritual e na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, diz Emmanuel, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho e de redenção. Muito bem. Então, entre essa primeira reunião feita nas proximidades da Terra e a segunda, quando se decidiu pela vinda de Jesus encarnado aqui no planeta para trazer a boa nova, o evangelho, bilhões de anos se passaram. Notaram bem, não é? Quais foram os anúncios que nós temos no Novo Testamento? Temos no Velho Testamento também. Mas no Novo Testamento encontramos, principalmente no Evangelho de João, os anúncios do Consolador. Capítulo 14, versículo 15. Se me amais,
guardai os meus mandamentos. 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Notaram a palavrinha? Outro Consolador. Para que fique convosco para sempre. Capítulo 14, item, versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque nem o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus dizendo, quer dizer, o Pai enviaria em nome de Jesus um outro Consolador, que seria o Espírito Santo, ou o Santo Espírito. Esse vos ensinará todas as coisas. Olha que interessante. Se Jesus está dizendo que esse vos ensinará todas as coisas, é porque ele próprio, ao longo do seu apostolado, que durou apenas 3 anos, não nos ensinou tudo. Não é? Mas mesmo no Evangelho, no Novo Testamento, nós vamos encontrar um item lá que diz, nada oculto que não venha a ser revelado. Então, nós teremos conhecimento de tudo que se passa no universo. Evidentemente, no tempo certo, aquele tempo em que nós possamos compreender as mensagens que nos vão sendo trazidas. Então, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se ele diz, vos fará lembrar do que eu tenho dito, é porque esse Consolador não viria imediatamente. Tá? Viria algum tempo depois, bastante tempo depois. E se tivesse que fazer lembrar, é porque as palavras de Jesus haviam sido esquecidas, ou pelo menos deturpadas. Capítulo 16, versículo 12. Olha aí, confirmando o que nós comentamos agora. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. São as famosas profecias. Não é? Livro A Caminho da Luz, século XIX da era cristã. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Vejam que movimentação devia ter acontecido no espaço naquela época. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Irmão X, mensagem trazida através de Chico Xavier em 22 de setembro de 1941. Lembram-se, o livro A Caminho da Luz, 1939. Né? Depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia, destinados à renovação do pensamento do mundo no século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado João Hus
quem era João Hus. Então, ele falou ao espírito João Hus. Ele foi um religioso, um reformador religioso tcheco, ordenado sacerdote católico no ano de 1400, reitor da Universidade de Praga em 1402, excomungado pela Igreja Católica, condenado por heresia e executado na fogueira em 1415, e falou generosamente. Olha o recado que Jesus deu a João Hus, anunciando a sua próxima missão. Não serás portador de invenções novas. Não te deterás no problema de comunidade material à civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal. Mas deponho-te nas mãos a sublime tarefa de levantar corações e consciências. É indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Olha o que ele diz agora, gente. Imaginem Jesus dizendo isso para João Hus. Vai, meu amigo. Olha que coisa maravilhosa. Chamando João Hus de amigo. Vai, meu amigo. Abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não espere os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Os meus enviados não nascem à terra para serem servidos, mas para atenderem às necessidades das criaturas. Não recebem palmas e homenagens, facilidades e vantagens terrestres. Contudo, minha paz os fortalece e levanta-os cada dia. Muitas vezes não conhecem senão a dificuldade, o obstáculo, o infortúnio, e não encontram outro refúgio além do deserto. É preciso, porém, erigir o santuário da fé e caminhar sem repouso, apesar de perseguições, pedradas, cruzes e lágrimas. Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terrestre, o abnegado João Hus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do servo fiel entre júbilos de reconhecimento. Daí, há algum tempo, nascia, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Aqui nós fazemos o nosso primeiro intervalo. Estamos à disposição dos queridos amigos para comentários que desejem fazer. Márcio quer acrescentar alguma coisa para ajudar no entendimento dessa primeira parte? Ok, vamos tentar falar aqui. Está todo mundo ouvindo bem, hein? Está me ouvindo bem aí, tu? Sim.
Tá me ouvindo bem, Souto? Beleza? Bem, perfeitamente. Então tá. Essa primeira parte era bastante abrangente, né? Como o próprio Souto fez. Ele procurou, como é uma palestra de um limite pequeno, então a gente teve que resumir. Ele resumiu bastante aí, mas é muito importante frisar que nada é feito no planeta Terra e que haja alguma coisa por trás disso acontecendo. O plano espiritual está sempre por trás de tudo, organizando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível aqui no planeta. Claro que depende de nós, mas a programação vem do lado de lá, a seu tempo certo. O próprio John Rose, ele preparou, inclusive, preparou a vinda do próprio Lutero, que veio contestar a igreja, tanto que o próprio John Rose foi condenado pela igreja, pela Santa Inquisição na época. O próprio Lutero quase foi também para a Inquisição. Então, essas pessoas que procuraram contestar, foram tentar fazer essas modificações, passaram por maus bocados. Veja o que aconteceu com o próprio Jesus, e com todos eles que procuraram fazer aquela modificação, trazer alguma coisa nova, como eles sofreram, não foi nada fácil. Mas tudo veio a seu tempo, até que chegou o Kardec, já estava madura a humanidade, a própria reforma, do 1700, começou também a própria Revolução Industrial na Europa, começou a vir os grandes pensadores, que ajudou a mudar o conceito da cabeça das pessoas e favoreceu bastante o próprio Kardec. Tá? Então, meus queridos, vejam que tudo veio a seu devido tempo. Tá? Nada é ao acaso. Jesus, na sua época, ele mesmo disse: o que eu não consegui explicar agora, que vocês não entenderem, aguardem o Consolador prometido. Que nós hoje conhecemos com a terceira revelação. Tá? Mas é isso aí, muito obrigado. Continue aí, Souto. Obrigado. Kleber, anotou alguma questão, Kleber? Alguma pergunta? Não tem nenhuma questão. Pode continuar, Souto. Obrigado. Posso continuar? Por favor. Gente, não deixe passar a oportunidade, tá? Vamos lá, perguntem, e nós estamos aí para responder, se possível. Como foi que tudo isso começou? Em 1854, Kardec ouviu falar pela primeira vez nas mesas girantes, através do Sr. Fortier, com o qual mantinha relações em razão de seus estudos sobre magnetismo. Olha só, Kardec estudava magnetismo. Só no ano seguinte, porém, se dispôs a assistir a uma reunião onde ocorriam esses fenômenos por insistência do seu amigo de 25 anos, o senhor Carlotti. Essas apresentações das tais, assim chamadas mesas girantes, eram feitas nas grandes casas de espetáculo de Paris, nas reuniões de óperas, nos teatros, tal. Era um show, né? Era um verdadeiro show, se cobrava ingresso para o pessoal ir assistir. Na casa da senhora Pleine-Maison, conheceu a família Baudin, que o convidou para as reuniões semanais que realizavam. Olha só, já realizavam estudos semanais para colher manifestações dos espíritos através das mais diversas formas. A primeira forma que se conheceu foi essa, através de pancadas, que os médiuns, colocando as mãos sobre uma mesinha, né, o seu magnetismo fazia com que a mesa se levantasse um pouco e ela dava uma pancada no chão. Convencionou-se que uma pancada seria para sim, 2 pancadas para não. Então, na família Baudin, Pleine-Maison, o Kardec fez os seus primeiros estudos sérios no Espiritismo. Diz o Kardec, futuramente, ele vai nos dizer o seguinte: um dos resultados das minhas observações foi que os espíritos
não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria e nem a soberana ciência. E o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião, a dos espíritos, não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Olha como é que Kardec entendia a comunicação dos espíritos. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Continua Kardec dizendo os métodos que ele utilizou na elaboração da doutrina dos espíritos. Vi logo que cada espírito, em razão da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, podia nos ensinar alguma coisa, e nenhum individualmente podia nos ensinar tudo. Olha a seriedade com que Kardec conduziu essa missão que lhe foi colocada às mãos. Então, é exatamente como nós pensamos em relação às pessoas que estão aqui encarnadas junto conosco, né? Cada pessoa tem os seus conhecimentos, e aquela pessoa, ou aquela outra, podem nos ensinar alguma coisa, mas nenhuma pessoa, mesmo os gênios que passaram aqui pela Terra, não podem individualmente nos ensinar tudo. Segue Kardec. Cabe ao observador formar o conjunto com a ajuda de documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e controlados uns pelos outros. Havia um controle mútuo entre as pessoas que estavam participando de trazer essa revelação, que seria, como disse o Marx, a terceira revelação. Agir, pois, com os espíritos, como teria feito com os homens. É o que nós devemos fazer, agir com os espíritos, como agimos, como conversamos com os homens. Porque os espíritos, como dito, não são nada mais, nada menos do que os homens que estiveram aqui encarnados e chegou o teu tempo, voltaram para o plano espiritual. Né? E Kardec diz, eles foram para mim, desde o menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Olha, porque Kardec falou com muitos espíritos. Antes de começar ele mesmo fazer perguntas organizadas aos espíritos, ele conversou com muitos espíritos. Ele recebeu um caderno aí com um monte de anotações que seus amigos já tinham feito. Então ele falou, olha, isso é um meio de me informar. Eu não estou recebendo isso como reveladores predestinados. Tais foram as disposições com as quais empreendi e sempre persegui os meus estudos espíritas. Observar, comparar e julgar. Tal foi a regra constante que segui. Kardec, longe de ser um entusiasta dessas manifestações e absorvido por outras preocupações, ele tinha que se manter a sua família. Ele era professor, era tradutor, escrevia textos e colunas para vários jornais, né? Então, absorvido que estava também com outras preocupações, ele esteve a ponto de as abandonar, tá? O que talvez tivesse feito
se não fossem as instantes, constantes, firmes solicitações dos seus amigos, senhores Carlotti, René Taillandier, membro da Academia de Ciência, Tidemann Mantesse, Sardou, pai e filho, e Didier, que era um editor, que acompanhavam havia 5 anos o estudo desses fenômenos. E tinham reunido, vejam só, cerca de 50 cadernos de comunicações diversas que não conseguiam pôr em ordem. Lembrando novamente aqui a intervenção do Márcio, nosso companheiro do Básico 2, Deus faz tudo perfeito. Veja que Kardec só não abandonou a sua missão por insistência desses vários amigos aí. Então, esses espíritos foram preparados para nascer mais ou menos ao tempo de Kardec, para ficar ali, não deixando ele fugir da raia, como se diz, né? São amigos que incentivaram mesmo o Kardec. E esses 50 cadernos de comunicações diversas dos espíritos, disse que foram obtidos, uma grande parte desses, em reuniões nas lojas maçônicas de Paris. Isso não estamos trazendo só a título de curiosidade. Consta, inclusive, que Kardec teria sido maçom. Muito bem. Uma noite dessas de trabalho, o espírito protetor de Kardec, que havia se identificado como a letra Z, qual é seu nome? Z. Deu-lhe, por um médium, uma comunicação toda pessoal. Revelou-lhe terem sido amigos em uma precedente existência, quando, ao tempo dos druidas, viviam junto lá nas Galhas, e ele se chamava Allan Kardec. Seu espírito protetor prometeu ajudá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado. O senhor Rivail, quem é o senhor Rivail? Você não falou nele até agora? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse é o nome completo de registro de Allan Kardec. Depois ele assumiu esse pseudônimo de Allan Kardec para não misturar as coisas. Ele era um educador muito considerado na França. E ele não queria misturar o trabalho dele, comunicações que ele havia recebido dos espíritos, com o trabalho que ele fazia nas escolas, nas universidades. Muito bem. O senhor Rivail, pois, lançou-se à obra. Escolheu como médiuns alguns médiuns que eram praticamente mecânicos, médiuns que não tinham conhecimento do que escreviam. Tá? Entre elas, as senhoritas Baldin, a senhorita Jafé e mais outros cerca de 10 médiuns. Mas não ficou só nesses 12, não. Kardec, nas questões mais importantes que os espíritos lhe traziam como resposta às perguntas que ele havia elaborado, perguntas que ele sabia que ia dar muitas discussões, ele submetia a mesma pergunta, além desses 12 médiuns, ele mandava para outras tantas pessoas identificadas como médiuns em várias partes da França, de outros países da Europa e até mesmo do Novo Mundo, lá na América. O primeiro contato com o Espírito, a verdade. Vocês sabem que o conjunto de espíritos autorizados por Jesus para vir trazer todas essas informações e conhecimentos que nos são trazidos pelo codificador da doutrina espírita,
há um conjunto de espíritos lá que assinam os mais diversos nomes. Muitos deles assinam os nomes que eles tinham tido na sua última encarnação aqui no planeta. Mas teve um deles que assinava a verdade. A verdade. Kardec estava trabalhando no dia 25 de março de 1856, no exame de todas as respostas que os espíritos deram, checando informações obtidas através dos mais diversos médiuns, checando com outras que ele já tinha considerado como fundamentos de uma nova doutrina, e começou a ouvir pancadas na sua casa. As pancadas não o deixavam tranquilos para raciocinar. Pancada na parede, pancada lá na porta da frente, pancada no sobrado, no pavimento de cima. E ele falou, mas meu Deus, o que é isso? Aí foi lá e chamou a sua esposa, Amélie Boudet, né? Falou, você está escutando essas pancadas? Ou só eu que estou ouvindo? Ela falou, não, eu estou ouvindo, isso também está me incomodando. Aí eles perguntaram, quem que está aí? Quem é que está batendo? E não conseguiram resposta. Aí o Kardec falou, olha, quer saber de uma coisa? Vamos deitar, vamos descansar, amanhã a gente verifica isso. Bom, na sequência dos trabalhos, nós, no dia seguinte, houve reunião também na casa desses amigos de Kardec, e quando um dos espíritos se comunicou, o seu espírito portador, ou protetor, digo, o Kardec foi saber dele que pancadas eram aquelas que estavam fazendo na casa dele à noite. Ele falou, era você que estava provocando essas pancadas? E o espírito protetor disse, sim, era eu. Mas por que isso? Eu estava trabalhando. Ele falou, porque eu não estava gostando do que você estava escrevendo. Depois, com mais calma, chega em casa, lê o capítulo tal, item tal, questões de tal a tal, e depois verifique os comentários que você fez a respeito delas, e você vai saber do que eu estou falando. E não deu outra. O Kardec, voltando para casa, foi ver o que o espírito havia recomendado a ele que revisasse. Ele falou, meu Deus do céu, não é que o espírito tinha razão? Acho que eu estava cansado demais. Como é que eu estava escrevendo uma bobagem dessa, sem tamanho? Né? Aí ele retificou, estava mais tranquilo e mais confiante, né, no apoio que ele estava tendo dos espíritos. Bem, a sequência dos trabalhos, como vocês sabem, já foi dito em outras reuniões também da Semana Espírita. Nós tivemos, a 18 de abril de 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 501 questões. Há algumas divergências quanto a esse número de questões. Eu fui pesquisar na original, edição original francesa, lá eu verifiquei que estavam 501 questões. Mas como havia subperguntas, e às vezes eles colocavam a subpergunta como letra A ou letra B, e outras já colocavam como sendo uma outra questão, não há que se preocupar muito com isso. Em seguida, no dia 1º de janeiro de 1858, o Kardec lança a Revista Espírita. Em 1º de abril do mesmo ano, 1858, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em março de 1860, publicou a 2ª edição de O Livro dos Espíritos, com 1.018 questões. Aí eu tenho certeza, tem um amigo aí que vai me dizer, 1.019, Souto, eu falei. Mas essa questão das subperguntas, mas consta também que uma das questões que já havia sido dada como correta e aceita, ela foi excluída depois. Eu não estou lembrado se foi a questão 901, 900 e pouco, por aí. Então, algumas edições
traduções publicaram as questões em sequência, inclusive com essa que foi cancelada. E outras renumeraram as questões seguintes. Tá? Então, 1.018 questões válidas. Em janeiro de 1861, veio à tona, publicado, O Livro dos Médiuns. Em abril de 1864, um opúsculo, um livreto, que tem o título O que é o Espiritismo. Em abril de 1864, publicado O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí estava concluída a base sólida da doutrina espírita, que representavam os 3 grandes pilares sobre os quais se assenta o Espiritismo. Livro dos Espíritos, contendo a filosofia espírita. Livro dos Médiuns, contendo a ciência espírita. E o Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a moral espírita, que nada mais era que a moral de Jesus, explicada, ampliada, esclarecida devidamente. Eu disse moral espírita. Alguns preferem a religião espírita. Há também umas discussões em torno é ou não é religião, mas isso não é assunto para este momento aqui. Agosto de 1865, publicado o 4º livro da codificação, O Céu e o Inferno. E em janeiro de 1868, o último livro da codificação espírita, ou do Pentateuco kardeciano, como veio a ser chamado. Em março de 1869, desencarnou o nosso amigo Allan Kardec, com 65 anos de idade. E em junho de 1869, o último número publicado da Revista Espírita, ainda sob a supervisão de Allan Kardec. No ano de 1890, foi publicado o livro, o título que deram foi Obras Póstumas, com autorização, inclusive, da Amélie Boudet, esposa de Kardec, né, que forneceu aos amigos lá da Sociedade Espírita e da editora também, que havia publicado os livros, uma série de anotações de Allan Kardec que ele não chegou a discutir na Revista Espírita e nem chegou a organizar como um livro ou um opúsculo. Muito bem. Segunda parte da nossa palestra, ou do nosso estudo, como queiram. Márcio, querido amigo, diga lá. Oi, está todo mundo me ouvindo aí? Ok, joia. Então tá. É muito bonita essa história, essa parte que o Souto está passando para nós agora, que a gente fica pensando, né? Poxa, com ele 11, 12 anos, ele conseguiu fazer tudo isso. Verdade, né? Como é que esse homem teve força e capacidade, praticamente em 12 anos, mais ou menos, conseguiu fazer tudo isso que ele fez, reunir todas essas informações, compilar tudo e passar para nós essa muita importância para todos nós. O próprio Aguinaldo, no começo, falou uma coisa bastante interessante. Vocês passou alguns anos não viram, ou passou batido. Ele disse que o Allan Kardec, através do Espiritismo, veio matar o materialismo. Mas é verdade. Porque até então o Espiritismo não tinha codificação, era considerado uma coisa misteriosa, fenômenos, que a gente tem relatos desde a época de Moisés. Mas ninguém sentou para, peraí, o que é isso aí? Vamos estudar isso aí. E Jesus disse que haveria o Consolador prometido, que ia explicar algumas coisas não explicáveis. Justamente que era isso, a presença do mundo espiritual. E Kardec conseguiu, através do imenso trabalho, fazer tudo isso aí. Reunir essas informações e compilar e mostrar que, principalmente, que nós não estamos sozinhos. O mundo não está apenas no plano material. Ou seja, o mundo das 4 dimensões a quais vivemos. Ou seja, existem outras
coisas por trás disso. A gente chama de mundo espiritual. Outras dimensões, outros planos. Então, nos chamou a atenção, principalmente dos cientistas da época, que começaram a pesquisar também e vasculhar sobre esse assunto. Falei, puxa, bastante interessante. Veja, uma época que a igreja já não tinha tanta influência e, de certa forma, tolerou esses ensinamentos aí, não foi tão agressiva como anteriormente. Então, é importante lembrar, o plano espiritual sempre estava atuante, meus queridos. Se Allan Kardec falhasse, já tinha uma pessoa para continuar o trabalho dele, que hoje nós sabemos que é Leon Denis. Alguns comentários aqui que pode ter passado, batido alguém, só por ter a curiosidade dos senhores, né? E quando ele fala espírito amigo dele, protetor Z, o nome dele é Zéfiro, né? Então, hoje a gente já conhece o nome dele, esse espírito era Zéfiro. Diz ele que ele viveu junto com Kardec, na época eles eram druidas. Mas quem que eram druidas? Eles eram sacerdotes, tinham conhecimento, passavam o conhecimento na época dos povos celtas, dos celtas. Eram povos que viveram hoje seria a área da França, Bélgica e parte da Alemanha e parte da Grã-Bretanha. São os povos celtas. E os druidas eram uma espécie de sacerdotes que ajudavam não só a parte religiosa, como o ensinamento das pessoas. Isso por volta de 1200 a.C., e os celtas se sabe da existência deles até 500 anos depois de Cristo. Eles foram, no caso, todos dominados pelo Império Romano na época e foram praticamente dizimados pelo Império Romano. Mas, vejam, o Kardec já é conhecido como utiliza esse nome quando ele era druida, Allan Kardec. Isso só para curiosidade de alguns. Kardec, Souto, a palavra é sua. Parece que tem uma pergunta aí. Se você puder responder. Até já. Souto, vamos lá. A primeira pergunta aqui é da Márcia Leonel. Ela pôs assim, Kardec não era médium. Como os espíritos se manifestaram com pancadas para ele? Olha, a mediunidade, o livro dos médiuns, dizem os espíritos ali que todos somos médiums, em algum grau. Se não fôssemos todos médiuns, nós não conseguiríamos nem ouvir, ou pelo menos perceber a orientação, as instruções do nosso espírito protetor. Que cada um de nós tem um espírito protetor de alta hierarquia designado para acompanhar a nossa encarnação presente, quem sabe, muitas passadas e até algumas futuras. Esses fenômenos das mesas girantes eram feitos em salões lá de Paris e as pessoas colocavam levemente as mãos sobre uma mesinha leve, né? E ali ocorria o fenômeno do magnetismo. Kardec já era um estudante de magnetismo. Tá? Então, através do magnetismo, as mesinhas desobedeciam, digamos, a lei da gravidade e se erguiam um pouquinho. Depois, porque tinham espíritos comandando esse fenômeno, tá? Para a finalidade da resposta. Se ia dar resposta sim ou resposta não. Né? Então, a mesa dava uma batida no chão, sim. Dava duas batidas, não. Então, não havia necessidade de ser médium no estrito sentido da palavra médium, como entende o Espiritismo. É servir de veículo de comunicação entre o plano material e o plano espiritual. Conseguir captar, de alguma forma, o que os espíritos pretendem dizer para os demais presentes e servir de veículo mais fiel ou menos fiel daquelas informações que o espírito está trazendo. Então, nesse sentido de observar fenômenos, de participar, de ouvir diretamente os espíritos, Allan Kardec realmente não tinha, tá? E nem precisaria ter. Ele pesquisou todos os fenômenos para ver se não havia algum tipo de fraude. Mas aí o que proporcionou essa levitação aí das mesas foi o fenômeno magnético, tá? A estrutura magnética
que estavam envolvidas aí através do magnetismo que as pessoas estavam passando ali naquele momento, porque todos nós temos um campo magnético, ok? Então, era por aí. Tá legal, show. Inclusive, a Ana Maria Morato, ela até comentou que a Madame Kardec, né, tinha, assim, a mediunidade, né, vamos dizer assim, já mais avançada, e os espíritos usavam a própria energia dela, né, para provocar os efeitos físicos. Né? Aham. Então tá, então vamos... Pode falar. Bom, depois eu vou falar ia falar agora, mas eu ainda vou falar sobre a Revista Espírita. Vamos lá. Tá bom. Então, tem mais uma questão aqui do Luciano. Souto, qual a sua opinião sobre o espiritismo ser ou não religião? Olha, eu fico com quem sabe. Vou acompanhar Kardec. Tá? É, sim, religião. Só que o Kardec, para chegar a essa conclusão, ele teve que debater muito com as pessoas ali para deixar perfeitamente conceituado o que vem a ser uma religião. Todas é um negócio muito abrangente, mas talvez a maioria das religiões tenham como fundo, como alicerce, vários tipos de dogmas. O que são os dogmas? São aquelas teorias lançadas, informações lançadas, que mesmo a ciência demonstrando por A mais B que aquilo é humanamente impossível, talvez seja espiritualmente possível, né? Mas tem que acreditar e não discutir. Isso é dogma. Tá? E o espiritismo não tem dogmatismo. Se há algum dogmatismo na doutrina espírita, é a doutrina da multiplicidade das existências e a multiplicidade dos mundos habitados. E quase todas as religiões têm também a sua organização social. Há uma organização hierárquica ali dentro daquela determinada religião, onde algumas pessoas podem escolher quem vai ficar naquela posição hierárquica, e outro grupo de pessoas escolhe o que vai ficar numa posição mais elevada, como tem a Igreja Católica. É uma hierarquia muito bem organizada e constituída, e ali não se discute nada. Então, o Espiritismo, nesse sentido de dogmas e de organizações hierárquicas estabelecidas sem discussão, talvez até sem mérito, nesse sentido, o Espiritismo não é religião. Mas no sentido da moral, sim. Há uma moral estabelecida, né? Essa moral foi dada a público, pelo menos aqui, nas regiões mais ocidentais, Europa e o Novo Mundo e tudo mais, lá da região de Israel, do Oriente Médio, a primeira desse conjunto de informações foi trazido através de Moisés, a chamada primeira revelação. Né? Nós, cristãos, cremos que a segunda grande revelação foi trazida através do próprio Jesus. Ele se encarnou, de fato, entre nós, e não como a gênero, como alguns defendem, mas esse é outro caso também, é assunto para outra reunião, tá? Mas, e Jesus, 3 anos só de apostolado, gente, deixou esse modelo de organização social aí, que é o cristianismo. Cristianismo primitivo, hein? Vejam bem, não o cristianismo deturpado, né? Então, Jesus estabeleceu as normas de procedimento, né? E depois ele mesmo disse que não era possível ensinar tudo, porque os tempos ainda, culturalmente, os povos ainda estavam muito atrasados, poucas pessoas liam e escreviam. Consta que Jesus escreve, outros falam que Jesus não sabia escrever. Pelo menos num dos evangelhos, consta que Jesus estava escrevendo na areia. Então, eu admito que ele sabia ler e escrever, tá? Mas sabedoria, hein? Sabedoria, o que tinha de sabedoria esse homem,
como ele disse que não estava na hora de esclarecer tudo, e muitas historinhas ele teve que fazer ainda, contando historietas que foram depois chamadas parábolas, ele disse que mandaria mais tarde um outro consolador, não seria ele. Então, ele ali se colocou como consolador também. Né? Onde você viu, em algum lugar, os apóstolos falar que Jesus era um consolador? Ele mesmo falou, eu vou te mandar um outro consolador. Quer dizer que ele consolava. Né? Então, é por aí. No sentido estrito da palavra, tendo dogmas, tendo hierarquia e tudo mais, espiritismo não é religião. Então, entre vocês que estão aqui, estamos aqui em 50 pessoas, né? Pelo menos vocês que acham que não é... Não, eu continuo defendendo a ideia. Espiritismo não é religião. Tá, tudo bem. Mas, pelo amor de Deus, a hora que passar o homem do censo lá na sua casa perguntando religião, pelo amor de Deus, fala, eu sou espírita. Né? Senão fica aí dizendo que o espiritismo tem só 3 milhões de como é que chama? De profitentes, né? Bom, espero ter respondido as questões. Maravilha. É isso aí, Souto. Obrigado. Pode prosseguir com sua palestra. Então, vamos em frente. Nós vamos falar um pouco agora, gente, da importância da revista espírita. Olha, que tem espírita que nunca ouviu falar dessa tal revista espírita. Tem o que nessa revista espírita? Ela serve para quê? Onde eu acho isso? Bem, meus amigos, a revista espírita é uma obra que complementa a codificação espírita. Veja a sua importância. Podendo ser considerada como um verdadeiro laboratório de pesquisas e estudos do codificador. Kardec usava a revista como sendo um laboratório. Qualquer assunto novo ou qualquer polêmica que surgisse, ele jogava na revista espírita e ficava esperando a reação das pessoas. Pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas, para depois confrontar, ver o que tem lógica, o que tem razão, né, dentro da lógica e da razão, para ver se aquilo tem fundamento ou não. Bom, apesar da importância dessa revista espírita, gente, importância do seu estudo, vejam, somente no ano de 1965, eu disse 1965, foi traduzida para o português pela Edicel. Nessa oportunidade, Herculano Pires, que foi o tradutor do original francês da Revista Espírita, realçava que, aspas, esta publicação, devidamente considerada, ampliará em muito os nossos conhecimentos doutrinários e enriquecerá a cultura brasileira, não só do espiritismo. Para os espíritas, conscientes da importância da doutrina, esta obra de Kardec, que é principalmente dos espíritos, representará em nossa terra a consolidação natural do espiritismo. Olha a importância que o Herculano Pires dá para a Revista Espírita. E aqui vai um recado para todos nós que estamos aqui. Todo estudioso da codificação espírita sabe que Kardec indica frequentemente em seus livros a consulta à Revista Espírita. Tenho certeza que todos vocês já observaram, além dos comentários de cunho pessoal que Kardec colocava sobre algumas das questões mais importantes, ele ainda chamava lá com um asterístico, ver Revista Espírita de tal mês e de tal ano. Tá? E às vezes botava até a página. A página é problema porque muda muito de edição para edição. Né?
Então, ele indica a consulta à Revista Espírita. Problemas que não podiam ser esclarecidos em obras esparsas, que se deviam sujeitar a limites de espaço, estão expostos com todas as minúcias da revista. O conjunto da Revista Espírita deve dar tranquilamente pelo menos umas 5 vezes o conjunto de informações que tem em toda a codificação espírita. Impossível, pois, absolutamente impossível, um conhecimento aprofundado do Espiritismo sem a consulta desta obra. As pesquisas atuais, olha, ele falou isso em 1965, hoje está muito mais adiantado. As pesquisas atuais da parapsicologia ficam muito aquém das pesquisas profundas e amplas que a Revista Espírita nos apresenta, oferecendo uma base sólida e inabalável do Espiritismo. Capítulo dos mais importantes, estreitamente ligados às pesquisas parapsicológicas atuais, é o das manifestações de pessoas vivas. Já ouviram falar nisso? Vocês devem ter ouvido, sim, principalmente quem veio da religião católica, sabe que já houve manifestações de pessoas vivas comprovadas pela Igreja Católica. Quer que eu cite um exemplo? Santo Antônio de Pádua foi canonizado rapidamente pela Igreja Católica por esse fato. Ele estava rezando missa em um lugar longínquo da cidade onde moravam os pais dele. E o pai dele, nessa outra cidade, estava sendo julgado por um crime que não havia cometido. E Santo Antônio, de repente, na missa, parou e se deslocou, olha só, se deslocou em espírito para o tribunal onde estava sendo julgado o pai, materializou-se nesse tribunal, ou seja, todos que estavam lá podiam vê-lo e tocá-lo, tá? E deu depoimento em favor do pai, apresentando onde se poderia obter provas daquilo que ele estava dizendo. E o pai foi absolvido. Bem, esse capítulo de manifestação de pessoas vivas se estende por toda a coleção através dos relatos de fatos espontâneos, não era nem provocado, e principalmente dos relatórios de pesquisas. A Revista Espírita tem uma porção de reuniões que ela organizou para examinar diversos tipos de fenômenos psíquicos e convidou para estar presente na reunião pessoas do mais alto conceito naquela cidade, na região e no país. Pessoas ligadas à área jurídica, à área científica, à área religiosa, tá? Para que as pessoas comprovassem que ali não havia fraude. E muitas dessas reuniões realizadas em universidades da Europa. Além dos relatórios, há registro ao vivo das sessões da Sociedade Espírita, em que se faziam evocações experimentais nesse campo. Hoje já não se faz quase, ou muito raramente, evocações de fulano de tal. Fulano, por favor, nós queremos conversar contigo. Você pode vir aqui na nossa reunião? Isso se fazia muito na época de Kardec, porque eram evocações experimentais, para ter experiência e se comprovar que elas realmente existiam. Vejam, registros minuciosos, com todas as perguntas e respostas do diálogo entre Kardec e o espírito manifestante, e com todas as informações necessárias ao esclarecimento do assunto. A questão do animismo
sempre levantada contra o espiritismo, apesar das refutações magistrais e clássicas de Bozano, Ernesto Bozano, e Alexander Aksakov, que tem 2 volumes escritos, Espiritismo e Animismo. Foi assim resolvida em definitivo por Kardec, muito antes do trabalho desses cientistas, e resolvida de maneira científica. Kardec era um cientista, através de trabalhos experimentais. Vai lá na prateleira, pega o elemento tal, faz a combinação, tem que dar sempre o elemento Y. Tá? Só que o pessoal esquece que na doutrina espírita, os veículos de manipulação, os veículos da experiência, são seres humanos, são pessoas, são indivíduos, que nem sempre estão dispostos a atender o chamado de A ou B para vir comprovar isso ou aquilo. Então, gente, é assim que não só o animismo, mas também os problemas do inconsciente. Olha, tem vários assuntos aí que cada assunto é assunto para um seminário. Tá? Os problemas do inconsciente, do automatismo psíquico, da escrita automática, das funções psi em todas as suas modalidades atuais e em outras ainda nem afloradas, do magnetismo e do hipnotismo, das relações psicossomáticas e outras mais. Todos esses problemas são enfrentados de maneira científica nestas páginas da Revista Espírita e levados à devida solução. Terceira parte, creio, né, da nossa exposição. Meu amigo Márcio. Márcio? Pessoal, vamos lá. Oi, tá me ouvindo? Estou sim. Estão ouvindo, beleza? Então tá. Então, pessoal, essa parte também que o Souto comentou, passou para nós, é muito importante, muito interessante, né? Então, a gente procura só esclarecer algumas coisas, né? A pessoa pergunta, Jesus sabia escrever? Sabia. A própria Maria sabia escrever. Tá? Mas a gente fala assim, mas é um fato, naquela época, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Tanto que existia uma profissão chamada escribas, que eram pessoas específicas que escreviam. Ao contrário de hoje, né? Naquela época, acho que só 5% da população sabia ler e escrever. Tá? E muitos assuntos interessantes que o Souto nos passou, somente a revista espírita. Quem é do meio acadêmico, é uma coisa relativamente normal, porque né, no meio acadêmico você faz qualquer trabalho científico e você dá oportunidade para as pessoas interessadas naquele assunto se manifestarem e responderem. Então, ele fazia aquilo naquela época para provocar os estudiosos, as pessoas de várias áreas do conhecimento, se manifestarem e fazerem perguntas e darem a sua opinião. E com isso ele compilou um trabalho gigantesco a respeito disso e contribuiu muito o esclarecimento do próprio espiritismo e agregou em muito o próprio Pentateuco kardecista. Mas dentro do meio acadêmico isso é uma coisa que se faz normalmente, se faz até os dias de hoje. Tá? Qualquer trabalho científico que você vai fazer, você dá oportunidade para algumas pessoas responderem, falar alguma coisa sobre aquele assunto. Então, e ele, como era um acadêmico, ele deu as oportunidades que engrandeceu muito e muito o conhecimento. Pena que só em 1965 foi traduzido. Isso foi uma pena para todos nós, mas ele tem coisas bastante interessantes. E a gente fica abismado, né, que há 200 anos atrás, praticamente, foram escritos esses livros, o grau de conhecimento que foi passado para o pessoal daquela época, né, que hoje a gente discute uma coisa tranquilamente, né, sobre assuntos de parapsicologia e outros assuntos na área científica. E hoje, praticamente, é uma coisa que se estuda, se lê e estuda normalmente, mas para aquela época foi um boom, né? Falei, puxa, mas que coisa interessante, principalmente as pessoas mais ligadas a isso, né? Então, foi muito interessante o que ele explicou sobre essa revista espírita. E pouco se fala no meio espírita, pouco se comenta, tá? É isso aí, obrigado, Souto.
Kleber, meu amigo. Fala, solto. Bom, aqui na verdade, a Ana Morato só colocou um comentário aqui, também cara o Espiritismo como manual de moral, religião e imposição e não raciocínio. Não entendi muito bem aqui que ela colocou no final. É imposição e não raciocínio. Né? Ela fez só um comentário, mas nós não temos perguntas, não. Você pode seguir, solto. Então, vamos em frente? Vamos em frente. Vamos lá. Agora eu trago aqui para os queridos amigos e amigas um conjunto de considerações de Kardec sobre o Espiritismo. E eu gostaria de combinar com vocês o seguinte: a cada item desse, a cada consideração que Kardec faz sobre o Espiritismo, eu vou dar uma pausazinha para que nós internalizemos isso, para depois fazer a pergunta: e no que me diz respeito? Como isso está funcionando? Como eu estou agindo? Feito? Então, vamos lá. Então, o Kardec fez essas considerações em agradecimento e resposta aos cumprimentos de Ano Novo, do ano de 1862, ele recebeu através de centenas de cartas, e uma delas com mais de 200 assinaturas, provenientes de espíritas da cidade de Lyon, que é exatamente a terra natal de Allan Kardec. Muito bem. Primeira consideração. Aos que julgam saber muito e que dispensam as lições da experiência, nada direi, a não ser que desejo não tenham um dia que lamentar por terem confiado demais nas próprias forças. Tal pretensão, aliás, acusa um sentimento de orgulho, contrário ao verdadeiro espírito do espiritismo. Pausa. Segunda, a tática ora em ação pelos inimigos dos espíritas, mas que vai ser empregada com novo ardor, é a de tentar dividi-los, criando sistemas divergentes e suscitando entre eles a desconfiança e a inveja. Não vos deixeis cair nessa armadilha. E tende certeza de que quem quer que procure, seja por que meio for, romper a boa harmonia, não pode ter boas intenções. Eis porque vos advirto, para que tenhais a maior circunspecção na formação dos vossos grupos, não só para a vossa tranquilidade, mas no interesse dos vossos trabalhos. A natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Ora, isto não é possível se somos distraídos pelas discussões e pela expressão de sentimentos malévolos. Mas não pode haver fraternidade com egoístas, ambiciosos e orgulhosos. Pausa. Se um grupo quiser estar em condições de ordem, de tranquilidade, de estabilidade, é preciso que nele reine um sentimento fraterno. Todo grupo ou sociedade que se formar sem ter por base a caridade efetiva não terá vitalidade. Caridade, expressão ampla, como a considera o Espiritismo. Pausa. Devo ainda assinalar-vos outra tática dos vossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os
a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina. Qual é o verdadeiro objetivo da doutrina espírita, hein, gente? Quem se lembra aí? Qual é o objetivo amplo da doutrina espírita? A revolução moral, renovação moral da humanidade. Ele não fala dos espíritas, não. Para abordarem questão que não são de sua alçada e que, a justo título, poderiam despertar suscetibilidades e desconfianças. O que é suscetibilidade? É melindre, é calo muito, como é que chama? Calo muito sujeito à dor. Você encosta no calo ali, a pessoa já dá um pulo. Isso aqui é melindre, né? Suscetibilidades. Ele diz, também não vos deixei cair nesse laço. Em vossas reuniões, olha aí, nós de novo, afastai cuidadosamente tudo quanto se refere à política e às questões irritantes. Pausa. Quinta. Procurai no Espiritismo, olha o que nós temos que procurar no Espiritismo. Aquilo que vos podem melhorar, eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais que a gente vive dizendo que precisa, que são necessárias, então as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural quando os homens forem melhores. Pausa. E número 6, pela vossa união, frustrai os cálculos dos que vos quisessem dividir. Provai, enfim, pelo vosso exemplo. Olha o ensinamento maior aí. Provai, enfim, pelo vosso exemplo, que a doutrina espírita nos torna mais moderados, mais brandos, mais pacientes, mais indulgentes. Olha que coisa bonita aí, né? Provai pelo vosso exemplo. Indulgentes. Por falar em indulgentes aqui, eu lembrei uma das máximas da doutrina que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Mais um intervalozinho para os comentários, considerações do meu amigo Márcio. Oi, está para ouvir de novo? Tudo certo aí? Tudo. Está para ouvir? Tá, sim. Então tá. É muito importante essa parte que o Souto falou agora, comentou para nós e nos trouxe isso aí, é muito importante. Até eu vi comentários no chat aí da Ana Maria, que é isso mesmo. Uma parte que o Espiritismo chama atenção é a parte moral. A gente observa, principalmente nas casas espíritas, as pessoas são atraídas principalmente pela parte moral. A parte de entendimento vem posterior. Então, a primeira abertura do Espiritismo é justamente isso, explicar às pessoas, fazer com que eles entendam que as pessoas precisam mudar a sua forma de ser, o seu jeito de ser. Jesus, na sua época, ele procurou dar esse exemplo e passar isso para nós. O Espiritismo continuou a fazer a mesma coisa, explicar como algo mais importante que tudo é você fazer a sua mudança de hábito, ou reforma íntima, como queira. Então, a parte moral seria a primeira coisa que o Espiritismo chama a atenção de todos nós. A gente observa que as pessoas assistidas que vêm às casas espíritas, elas vêm por problemas de dificuldades, por problemas emocionais, por vários saúde.
mas a gente sabe que são tudo ligados a problemas que ela mesma criou. Não conhecimento de algumas coisas, algumas situações, e principalmente algumas persistências em vícios e personalidades que as pessoas insistem que levam a ter problemas lá na frente. Essa parte é muito importante, talvez uma das mais fundamentais do que foi dito até agora. Obrigado. Continua aí, Souto. Obrigado. Meu amigo Kleber. Fala, meu amigo Souto. Olha, não tem nenhuma pergunta, nenhuma consideração, não. Não, né? Bem, então vocês viram que o tema da palestra, ou do bate-papo, né? Talvez melhor o bate-papo, é o Espiritismo e o codificador. Então, a ideia foi não só fazer essa relação óbvia, né, entre o Espiritismo e o codificador, mas trazer para vocês um pouco mais do interior de Kardec, né? Conhecer um pouco mais o codificador, sabe? Desde a escolha dele lá no plano espiritual, né? Quando ele ainda estava lá na erraticidade, ainda conhecido ou chamado de João Hus, né? Aquilo me emociona toda vez que eu leio, gente. A hora que eu vejo Jesus falar com João Hus daquele jeito, vai, meu amigo, Ave Maria, você já pensou um dia você poder ser chamado assim, né? Com essa intimidade toda por Jesus, que coisa gostosa, né? Mas vamos seguir um pouco mais em frente. Agora nós estamos extraindo aqui algumas máximas da doutrina espírita. Essas máximas são fundamentais que nós tenhamos ela aqui, guardadinha no nosso cérebro físico e no nosso cérebro ou registros perispirituais, que isso é o fundamento de toda a doutrina. Isso aí, você, trazendo tudo aqui, você vai chegar a esses fundamentos aqui. Isso é o máximo da doutrina espírita, como o nome diz, máximas da doutrina espírita. Vejam só. Hoje falamos bastante sobre essa primeira aqui, ó. A doutrina espírita é o produto do ensinamento coletivo e concordante dos espíritos. Veja, não é só buscar ensinamento, buscar conhecimento, mas você tem que ver de onde está vindo esse conhecimento. Quando Kardec estava elaborando a doutrina espírita e fazendo o código de todo o conjunto de informações que trouxeram para ele e que os espíritos trouxeram respondendo diretamente às suas questões, todos esses cuidados aí, Kardec não aceitava nada antes de passar pelo crivo da racionalidade e da lógica, pela razão e pela lógica. Você tem que ver se tem mais espírito. O espírito chega numa reunião mediúnica, digamos, lá na nossa SEAC, e diz para o pessoal, olha, pessoal, agora eu estou trazendo aqui para vocês uma orientação que vocês devem passar a seguir aqui na Casa Espírita, porque chegou-se à conclusão lá no plano espiritual que para ter boas vibrações aqui e para limpar o ambiente, seria bom que no canto de cada uma das extremidades do local onde está se fazendo a palestra ou onde está se transmitindo o passe, se colocasse uma vela branca acesa para trazer mais luz. Será que a Ana Maria ou a nossa amiga Patrícia, né, o nosso amigo Aguinaldo, será que eles vão reunir a turma e através lá do WhatsApp, do grupão, né, dizer, gente, agora o Espírito ensinou a gente ontem, nós vamos colocar uma vela em cada canto de cada sala, acesa, Vocês vão fazer isso aí, pessoal? Tenho certeza absoluta que não, né? Por quê? Primeiro, porque não tem lógica. Tudo que o ensinamento que a doutrina espírita nos passou, nos diz que não há lógica nesse tipo de procedimento exclusivamente material, sem nenhum outro fundamento, né? Ainda se pelo menos estiver ligado ao sentimento,
pode produzir alguma coisa, mas não pela vela acesa, pelo sentimento com que você quer que tudo corra da melhor maneira possível, né? Então, eu preciso esperar que mais espíritos venham me dizer a mesma coisa através de médiuns diferentes, de preferência que não se conheçam uns aos outros, para eu começar a desconfiar que isso é uma nova informação que os espíritos estão nos trazendo, nos revelando. Ok? Muito bem. Outra máxima, citada aqui por algumas pessoas, né? Quem mostrou o Evangelho aí, mostrou lá que na antecapa do Evangelho está lá essa frase, né? Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, quando uma coisa é certa, quando uma coisa caracteriza uma verdade, ela não muda, que a verdade é imutável. Então, nós temos que encarar a razão, não ter medo de discutir. Não, vamos chegar a um acordo. Você põe a sua visão, nós colocamos a nossa visão, desde que seja exclusivamente para chegarmos a um consenso, ou pelo menos a um bom senso, né? Muito bem. Outra. Pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar em uma nova fase. Que fase é essa? A do mundo de regeneração. Uma nova fase, a do progresso moral. Olha o moral aí como uma força central, hein? Que é a sua consciência inevitável. Nós sabemos que para chegar ao alto, a uma escala evolutiva de conhecimentos e tudo, 2 campos são necessários, o intelecto e a moral, né? E nem sempre se desenvolvem com a mesma velocidade, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita. Essa aqui eu sei que todo mundo tira de letra, todo mundo vai saber, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela quantidade de passes e de água fluidificada que ele toma lá na casa espírita, não é isso? Ah, todo mundo fazendo com a cabecinha, é assim, né? Nada. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Olha, e graças a Deus, Kardec pôs uma vírgula aí. Se ele tivesse botado um ponto, eu estava fora. E ainda não promovia a minha transformação moral. Total, completa, como deve ser. Mas ele botou uma vírgula. É muito bonzinho, Kardec, né? Ô, Kardec, aniversário seu hoje, meu querido. Um abraço fraterno, Kardec. Obrigado por tudo que você fez por nós, meu querido. Esse conjunto maravilhoso de informações que você nos trouxe. Então, vírgula, e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Agora eu estou dentro, porque tenho feito esforços para domar as minhas más inclinações. E cada dia estou fazendo uma revisão disso, atendendo ao disposto na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo, fazendo aquela série de questões que o Santo Agostinho recomendou, né, que nós fizéssemos, para analisar como é que tem sido o nosso progresso. E aqui eu coloquei no Face hoje, numa fotografia do Kardec, essa frase aqui, ó, ela está lá no túmulo de Kardec, que parece um dolmen, né, feito com várias pedras grandes, gigantes. É do tempo dos druidas, viu? Aquele formato daquele túmulo do Kardec. E olha, quando eu e a Luíde tivemos a felicidade de estar lá na Europa, na França, em Paris, nós chegamos lá mais ou menos na hora do almoço, cansados, deixamos a bagagem no hotel e pegamos um metrô para fazer a nossa primeira visita. Sabe qual foi?
ao túmulo de Allan Kardec, lá no cemitério Père Lachaise. Olha, tem cada gênio sepultado naquele território. Mas nós chegamos no portão, tinha o senhor lá atendendo, numa salinha fechada, né? E nós perguntamos para ele, o senhor podia nos dizer onde fica o túmulo de Allan Kardec? Ah, Allan Kardec! E já nos deu um folhetinho aqui, mostrando exatamente onde está o túmulo de Allan Kardec, que é o que mais procuram lá no cemitério Père Lachaise. E aqui a seguinte... Ah, sim, essa frase eu não falei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E a máxima maior da doutrina espírita. Esse eu tenho certeza que todos sabem de cor e salteado, né? Fora da caridade não há salvação. Ponto. Espera aí. Será que nós sabemos o que é caridade? Será que a gente sabe o que é salvação? Está lá, tem no Evangelho. Vamos procurar lá, que aí nós vamos... O significado de caridade, o conceito de caridade em doutrina espírita é muito amplo, gente. Muito amplo mesmo. Dá uma palestra só sobre essa frase aqui. E, por fim, o que interessa muito a nós todos, né? Um ensinamento do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Nem podia ser diferente, né? Instruí-vos, eis o segundo. Quem que falou isso? Pelo menos falou qual é a maior das leis, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Esse foi Jesus que falou, né? Mas não é dele essa frase, não. Ele, para dizer isso aí para os apóstolos, ele foi buscar metade em Levíticos e metade em Deuteronômios, que eram livros do Pentateuco mosaico. Amar a Deus, Levítico. Amar ao próximo como a si mesmo, Deuteronômio. E Jesus aí completou mostrando quem é o nosso próximo. Através da parábola do bom samaritano. Isso aí. Responderam muito bem. E aqui nós vamos pedir a última participação do Márcio. Esse trecho final aí. Bom, pessoal, todo mundo está me ouvindo aí? Às vezes dá um delay aí da nós estamos. Mas essa parte é uma... Pode falar, Márcio. Uma das partes nossa falamos antes. Está me ouvindo? Sim. Está ouvindo, Cléber? Tá. Sim. Então, tá, essa parte nos fala principalmente da mudança moral. E lembra que nós temos que ter o bom senso como Jesus, como o próprio Kardec tinha. Bom senso nas colocações que nos passam, que nos falam, investigar se o que nos estão passando é verdade, mentira, ter esse senso que Kardec sempre procurou passar, pelo menos para todos os espíritas. Verifique se aquilo é verdade, se tem fundamento. Como o Souto acabou de dizer, muitas coisas não são passadas, mas nem tudo é verdade. Vocês vejam que Kardec, quantos espíritos consultou para achar, informar que aquilo é uma verdade verdadeira. Mesma coisa, outras coisas não são passadas, mas será que aquilo não convém? É verdade? Principalmente hoje em dia, que a informação está muito mais fácil, e muitas pessoas, infelizmente, falam coisas que elas acham, não é fundamento, não é estudo, é uma opinião dela, que nem sempre é verdade. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso. E a parte importante que ele foi comentado agora há pouco sobre a nossa mudança. Nos chamaram a atenção que nós precisamos fazer a nossa mudança íntima, que é a reforma íntima, ou mudança de hábitos, como queira. Como ele cita aí, a caridade é uma dos fundamentos dela.
como está lá em Paulo, segunda carta de Epístola, segunda Epístola aos Coríntios, ele já faz uma verdadeira saudação em nossas vidas, né? E assim que esse é o primeiro passo para a nossa mudança. Meus queridos, minha participação é até aqui. Muito obrigado a todos. Beijo a todos, abraço. Continua aí, Souto. Até mais. Kleber, meu amigo, manda as perguntas aí, Kleber. Pois é, não tem nenhuma pergunta, mas tem uma consideração aqui da Ana com relação a, na verdade, uma indicação da Ana. Eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, porque é uma sugestão de leitura. O livro se chama Em Nome de Kardec e Madame Kardec. O autor é Adriano Calzone. Ele não é um médium, não foi psicografado nesse livro. Na verdade, ele é um historiador e pesquisador de Kardec e também da Madame Kardec, né? E é muito excelente, como ela falou aqui, excelente para conhecer como tudo aconteceu. Mas nós não temos perguntas. Então tá bom. Olha, eu vou colocar aqui no finalmente, vou dizer para vocês a bibliografia que nós pesquisamos, né, para essa exposição de hoje. É o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, através do Chico Xavier, a Bíblia, Novo Testamento, principalmente o Evangelho de João, a Revista Espírita, Edicel, 1965, a primeira tradução para o português por José Herculano Pires. As considerações que ele fez também nós trouxemos aqui. A Revista Espírita, do ano 5, fevereiro de 1862, volume 2. O livro Obras Póstumas, segunda parte, Allan Kardec. E a Codificação Espírita, de onde tiramos a máxima da doutrina. Muito bem. Nós vamos encerrar prestando uma pequena homenagem aqui ao nosso querido Allan Kardec, no dia do seu aniversário, né, com uma poesia que o poeta Cassimiro Cunha fez para ele através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A poesia tem o título Salve Kardec. Sobre a terra de sombra e de amargura, a treva espessa e triste se fizera. A ciência e a fé, nas asas da quimera, mais se afundavam pela noite escura. A alma humana então se desespera, e eis que das luzes místicas da altura desce outra luz confortadora e pura, de que o mundo infeliz se achava à espera. E Kardec recebe-a sobre o abismo, espalhando as lições do Espiritismo em claridades de consolação. Emissário da luz e da verdade, entrega ao coração da humanidade a doutrina de amor e redenção. Graças te damos, Senhor Jesus, graças te damos, Kardec. Abraço, amigo Kardec. Permita que nos dirijamos assim. Olá, Kleber. Maravilha, Souto. Bom, foi uma ótima palestra de vocês, né? Você e o Márcio prepararam muito bem todo esse ensinamento para nós aí. Acredito que todos gostaram, né? E é sempre muito bom a gente ter essa condição de receber isso, porque ser espírita, na verdade, é sempre estar aprendendo, né, Souto? Não é ficar simplesmente naquilo que já leu uma vez e pronto, porque cada vez que você escuta um irmão nosso, como escutamos hoje você e o Márcio, a falarem sobre o espiritismo, nós aprendemos mais um pouquinho. Isso é muito importante. E, aliás, o Herculano Pires também falou sobre isso, viu, Kleber, que você mencionou aí, de estarmos todos aprendendo. Eu até não gosto muito de chamar de aulas esse ensinamento que ele passa para o pessoal, porque eu concordo integralmente do espiritismo com o Herculano. Ele diz, em doutrina espírita não há professores,
todos somos aprendizes uns dos outros. Maravilha, é isso mesmo. Você está vendo como que... eu acho que a humildade é o que tem que ser em primeiro lugar, né? Todos nós somos aprendizes e aprendizes do Mestre Jesus, né, não é? Bom, então, gente, mais uma vez, vamos lembrando aí, hoje, como o Souto já lembrou, hoje é aniversário do nosso querido Allan Kardec, parabéns a esse espírito maravilhoso que nos concedeu essa doutrina, né? Nos concedeu a codificação dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos espíritos, isso que é muito importante, né? Agradeço aí também a todos os envolvidos pela palestra, ao Souto e ao Márcio por trazerem para nós os ensinamentos, a Ana Maria pela coordenação da Semana Espírita, o Aguinaldo também pelo auxílio para a Ana Maria com relação à parte de palestrantes, né, da escala das palestras, pessoal também de comunicação e a todos os envolvidos. Tá bom, pessoal? Lembrando que nós estamos aí preparando essas palestras que nós estamos aqui colocando no Meet, nós estamos preparando, editando, e nós vamos colocar no nosso Facebook e também no YouTube, tá bom? Para que vocês possam depois visualizar e continuar sempre aprendendo. Tenho certeza que toda vez que nós escutarmos essas palestras novamente, nós vamos aprender de uma maneira diferente. E vamos lembrar que amanhã nós temos mais uma palestra da Semana Espírita, que é a palestra final, né, da Semana Espírita, que será amanhã no Facebook e no YouTube, ao vivo, tá? O nosso amigo Celso, que fará a palestra para nós, palestrante Celso, amanhã às 10h30 da manhã. Eu espero que todos possam estar conosco. Tenho certeza que será muito proveitoso, tanto quanto foi a de hoje, do Souto e do Márcio. Tá bom? Ana, você quer fazer alguma consideração? Só agradecer ao Souto, ao Márcio, a você, por mais um aprendizado tão grande, né, que de forma simples, clara, coesa, fez com que a gente sempre está aprendendo. Então, muito obrigada a vocês dois por terem aceito o nosso convite. É isso aí. Então, Souto, você que tem aí uma voz assim, tão, né, que abraça a todos, por favor, faça a prece final para a gente. Com muito prazer. Obrigado. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Senhor Jesus, Divino Mestre, queridos amigos do plano espiritual, que nos têm acompanhado nas nossas jornadas de divulgação da doutrina espírita, queridos amigos do plano espiritual que estão sempre presentes lá no SEAC, organizando, auxiliando toda aquela equipe maravilhosa, tanto na exposição doutrinária, quanto no atendimento às pessoas que necessitam. Obrigado, espíritos amigos. Sem vocês, nós não seríamos nada, absolutamente nada. Acolhe, Senhor Deus, Senhor Jesus, a prece que o Mestre nos deixou, possa ela ser revertida em energias e atendimento a tantas pessoas que neste nosso planeta estão passando por situações as mais desagradáveis, as mais difíceis, que possamos de alguma forma levar algum conforto a elas, aos seus familiares que também sofrem um horror com tudo isso que se está passando. E envolvemos também os nossos dirigentes governamentais em todos os escalões, seja federal, estadual, municipal, para que eles tenham a consciência da necessidade de agir em favor da humanidade e das sociedades, fazendo jus à confiança que lhes foi depositada nas urnas, quando é o caso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, Senhor, a livrar-nos de todos os males do corpo, da alma, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. E assim seja, louvado seja Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela sua prece maravilhosa. Mais uma vez agradeço Souto e Márcio pela palestra de hoje e mais uma vez também peço a vocês que estejam conosco amanhã na palestra no Facebook, no YouTube, às 10h30 da manhã. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.